A paz de Cristo, queridos, com alegria e satisfação, mais uma vez nós estamos aqui para abençoar as vossas vidas com mais uma pré-aula da EBD. Se você está chegando agora neste canal, seja muito bem-vindo. Se este vídeo for útil para você, dá aí o seu joinha, inscreva-se neste canal e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus, divulgando os vídeos nas suas redes sociais. Eu lembro a vocês que nós temos aula para juvenis com o professor Juninho. Eu deixo o link na descrição do nosso vídeo. Também para você que tem trabalho com crianças na sua igreja, eu deixo aí o canal da tia Ellen, tio Marquinhos e Cia. O canal deles vai estar na descrição do vídeo e também na descrição eu deixo aí às vezes o e-mail para você se comunicar conosco, o esboço mais para o final da semana, você pode estar encontrando na descrição do vídeo. Nós estamos chegando à lição de número 11, vivendo de forma moderada. Depois desta lição, somente mais duas e estaremos encerrando o primeiro trimestre de 2017, que com certeza está sendo uma bênção para o crescimento espiritual de cada um de nós. Lição de número 11, vivendo de forma moderada. O nosso texto áureo, ele está em Provérbios 16 e verso 32, que diz: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Lendo este verso em outras traduções, eu achei muito interessante uma tradução católica que diz: paciência vale mais do que valentia, e dominar-se a si mesmo vale mais do que conquistar uma cidade. Esse é o nosso texto áureo desta lição. A verdade prática: a temperança ajuda o crente a ser moderado em todas as áreas e circunstâncias da vida. A nossa leitura bíblica em classe está na primeira epístola de João, o capítulo 2, os versos 12 a 17. Antes de nós continuarmos e entrarmos no comentário desta pré-aula, como eu prometi aos irmãos no vídeo anterior, eu estaria aqui dando uma saudação, mandando um abraço, dando um alô para os irmãos que nos acompanham por este Brasil, desde que os irmãos deixassem o seu nome, o seu ministério, a sua cidade, o seu estado. E eu anotei alguns, estive olhando lá hoje, neste sábado, dia 4 de março, que nós estamos gravando, e alguns nomes que já comentaram lá, eu quero mencionar aqui no início desta pré-aula. O irmão Antônio Neto do Couto, da Assembleia de Deus, Ministério Mondumbim. Ele não colocou, parece, a cidade. Ministério Mondumbim. O irmão Osias Gomes, da Assembleia de Deus em Recife, Pernambuco. O Silvano Santos, que já nos acompanha há bastante tempo, da Assembleia de Deus Jardim Lobato, setor 25, em Salvador, Bahia. O irmão Marcos José Costa, da Assembleia de Deus Missão, em Mandaguari, aqui no estado do Paraná, pertinho de nós. O presbítero Anderson, da Assembleia de Deus em Vitória, Espírito Santo. Ele colocou aqui o nome do seu pastor, o pastor Claudionor Sobrinho. O Roberto Carlos, da Assembleia de Deus, setor 45, Parque Iracema, em Taboão da Serra, São Paulo. O Nildo Maiknik já acompanha há algum tempo também, né? Assembleia de Deus Jardim Aliança,
em Osasco, São Paulo. E o Josué Nascimento, da Assembleia de Deus em Coroa Vermelha, na cidade de Santa Cruz Cabralha, Bahia. Estive olhando umas fotos desta cidade, lindíssima cidade, no estado da Bahia. Pastor Rogério Francisco, da Igreja Avivamento Pentecostal da Bíblia, em Cariacica, estado do Espírito Santo, e também o presbítero Josélio Mesquita, da Assembleia de Deus Alfa e Ômega, Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, Ceará. São alguns dos irmãos que deixaram ali as suas cidades, os seus ministérios, nos comentários do vídeo da lição de número 10. Se eu não mencionei seu nome aqui, você já comentou, cobra lá nos comentários. Se você quer que eu mande aí um abraço para você, na medida do possível, aí, no máximo 10 por vídeo, nós estaremos falando aqui. Que Deus abençoe a todos pelo carinho. Na leitura bíblica em classe, que está na primeira epístola de João, no capítulo 2 e o versículo 16, do versículo 12 ao versículo 17, eu quero destacar o versículo 16, que diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. A palavra concupiscência, ela vem do grego epitúmia e se refere a desejo, anelo, anseio, desejo pelo que é proibido e também a luxúria. Olhando ali para a concupiscência da carne, se refere aos apetites sensuais do corpo que procedem de nossa natureza perversa. A concupiscência dos olhos aplica-se aos desejos malignos suscitados por aquilo que vemos. Nós somos atraídos por aquilo que vemos. Por isso que se diz que os olhos são a janela da alma. E por último, a soberba da vida refere-se ao anseio pecaminoso por proeminência e glória, aquele que tem o desejo de estar em destaque, de estar acima de todos, de subir mais alto, aquele que tem orgulho, que é prepotente. É disso que está falando aqui quando se refere à soberba. Um exemplo que nós temos desses males está no que aconteceu com Eva, lá em Gênesis. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui para nós acompanharmos juntos. Em Gênesis capítulo 3 e o verso de número 6, você pode olhar aqui, que diz assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Então, concupiscência da carne. Agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. E desejável para dar entendimento. Atraiu através da soberba, dela entender tudo, conhecer todas as coisas. Desta maneira, aí inicia-se a queda do homem. Aqui, quando eu falo homem, refere-se à humanidade, ali no jardim, no Éden. Então, através da concupiscência, o desejo desenfreado por ter algo, por ser algo, e desta maneira veio acontecer a queda. E este é o mal que está ao derredor de cada um de nós. Na lição de hoje, então, de um lado está a temperança. Para vocês que utilizam a Almeida Revista e Corrigida, a palavra é temperança, e na Almeida Atualizada é domínio próprio. Nós vamos contrapor então a temperança ou domínio próprio com a glutonaria e a prostituição. Eu queria chamar sua atenção para algo que está aqui no primeiro tópico da lição. O comentarista inicia assim: podemos comparar o crente que vive segundo a carne, dominado pela velha natureza, a um vulcão ativo que está sempre prestes a entrar em erupção. E aí me chamou a atenção essa parte aqui: podemos comparar o crente
que vive segundo a carne. Aqui eu faço uma pergunta: um crente pode viver segundo a carne? Porque lá em Gálatas 5, versículo 21, Paulo diz que os que praticam tais coisas, depois que ele dá a lista das obras da carne, ele diz assim: aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ele não diz talvez não herdarão, ele afirma que não herdarão o reino de Deus aqueles que praticam tais coisas. E aí eu pergunto: pode um crente viver segundo a carne? Pode, porque a palavra crente ela não define nada. Por isso que eu tenho uma certa aversão a utilizar esta palavra crente, porque crente pode ser crente em qualquer coisa, em qualquer religião, em qualquer denominação, em qualquer seita, a pessoa pode ser um crente. Crente significa aquele que crê em algo. Então eu sempre se refiro a mim, a nós, e também gostaria que você fizesse o mesmo a cristãos. Eu sou um cristão, você é um cristão. O que é um cristão? Aqueles que praticam as obras de Cristo. Então, por mais que pareça estranho este comentário aqui do pastor Uziel Gomes, ele é coerente porque tem muitos crentes que andam realmente segundo a carne. E estes, conforme Paulo diz em Gálatas 5:21, não herdarão o reino de Deus. Obras da carne são o desequilíbrio dos instintos. O homem tem 6 instintos, e quando há o desequilíbrio desses instintos, ali acontece a obra da carne. Se você não assistiu, eu recomendo você assistir, entrar no nosso canal aí e assistir a pré-aula de número 3. Lá eu falo a respeito dos 6 instintos humanos e o desequilíbrio desses instintos, eles vão produzir a obra da carne. Então nós temos diante de nós aqui a glutonaria. E na lição do professor, na página 80, define ali o que é glutonaria. Glutão é aquele que come em excesso e com voracidade. Tal atitude revela, olha só, falta de equilíbrio espiritual e emocional. Sendo assim, a glutonaria é o desequilíbrio do instinto de alimentação. E olha só, porque tem muita gente no meio evangélico, líderes, presbíteros, pastores, professores da escola dominical, que estão caindo neste pecado. Eu nunca vi uma geração que está tendo tanto tempo de alimentar os seus apetites, alimentar o seu paladar, e não tem tempo mais para a consagração, para a oração e para o jejum. Nós estamos vivendo dias em que pessoas com seus líderes, igrejas com os seus líderes, estão se reunindo para praticar a glutonaria. Isto que eu estou falando não é uma invenção, isso está em todo o Brasil. As pessoas, os cristãos, deixaram de orar, não tem tempo de orar, não tem tempo de consagrar, muito menos de jejuar, mas para praticar esse pecado que parece que fica despercebido. E aí é interessante que os mesmos que praticam este pecado de glutonaria, eles condenam aqueles que cometem o pecado da prostituição. Prostituição não pode, é inadmissível, enquanto que a glutonaria passa despercebida. Dá uma olhada em volta e vê se não é isto que acontece. Prostituição, a palavra no grego é porneia, que significa imoralidade, relações sexuais ilícitas. Esta é a definição da palavra porneia. E é de porneia que vem a palavra que nós conhecemos por pornografia, que se refere a essas práticas imorais, relações sexuais ilícitas e tudo mais.
Na Bíblia não há uma definição, não há um nome que se dá para a relação sexual ilícita entre solteiros e entre casados, né? Normalmente as denominações elas separam, né? Quando há uma relação sexual entre solteiros dá um nome, quando é entre casados dá outro. Não, a Bíblia chama de porneia, esta é a palavra grega. Temperança ou domínio próprio, que agora é o fruto do Espírito que nós devemos ter para combater a glutonaria e a prostituição, esta palavra vem do grego enkrateia, que significa autocontrole, disciplina, significa a virtude de alguém que domina seus desejos e paixões, principalmente as sensuais. Paulo, quando escreve a Tito, na epístola a Tito, no capítulo 1, verso 8, Paulo fala a Tito que os bispos, quem eram os bispos? Os superintendentes, os supervisores, eles deveriam ter domínio próprio. Era uma qualidade exigida para ser bispo, era ter o domínio próprio. Bem como a cada um de nós que somos salvos em Jesus Cristo, nós devemos ter esta parte do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. O maior exemplo que nós temos na Bíblia é o exemplo de Jesus Cristo. Como homem, ele tinha o domínio próprio, pois estava cheio do Espírito Santo. Você pode conferir, a lição mostra lá Lucas capítulo 4 e o verso 18. Como que nós podemos ter o domínio próprio? Com as nossas próprias forças? Fazendo o que nós achamos que é melhor fazer? Não. Nenhum homem pode controlar-se a si mesmo pelo seu próprio esforço. Mas quando este mesmo homem está cheio do Espírito Santo de Deus, aí sim ele pode dominar-se a si mesmo. E quando o homem ele consegue dominar-se a si mesmo, ele com certeza vai ser um homem de Deus, um homem que vai revelar as virtudes de Cristo na sua vida. Ainda em Jesus Cristo, como nosso exemplo maior, no deserto, depois de 40 dias de jejum, Jesus demonstra ali o domínio próprio. Mesmo sendo tentado pelo diabo, ele não cedeu aos instintos humanos, quando Satanás diz para ele transformar as pedras em pães. Ele está há 40 dias de jejum, 40 dias e 40 noites de jejum, e Satanás vem com esta proposta: você não é Deus? Transforma então as pedras em pães. E Jesus não cedeu aos seus instintos. Jesus ali como homem estava com fome, mas Jesus demonstrou através da ação do Espírito Santo ter domínio, ter autocontrole dos seus instintos. Para finalizar esta aula, no terceiro tópico fala um pouquinho a respeito de santificação e santidade. Eu não posso adentrar aqui profundamente, mas eu queria trazer algo que pode ser importante para os irmãos, professores e alunos da EBD. Santidade e santificação são duas coisas diferentes. Muitos acham que é sinônimo. Santidade e santificação são palavras que são sinônimas, que significam a mesma coisa e trocam uma pela outra, mas não é bem assim. É necessário nós fazermos a diferença entre ambas as palavras. Segundo o reverendo Olivar Alves Pereira, ele traz uma definição que eu achei simples, fácil de entender. Enquanto a santificação é um ato da graça divina em purificar um pecador, santidade é o ato de Deus em separar para si esse pecador, o qual ele purificou para si. Olha só, santificação
é um ato da graça divina em purificar um pecador. Já a santidade é o ato de Deus de separar esse pecador que ele purificou. Ainda segundo o mesmo autor, santificação é Deus nos purificando. E santidade é Deus nos capacitando a nos comportar de modo digno dessa preciosa vocação. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai notar que santificação era acompanhada de uma oferta. Não havia santificação se não houvesse uma oferta no altar. Então, quando que acontece a nossa santificação? Quando houve uma oferta, quando o Cordeiro Santo, quando o Cordeiro Imaculado ofereceu-se a si mesmo em prol da nossa salvação. Então, quando o sangue deste Cordeiro, quando esta oferta foi derramada ali no Calvário, então nós fomos santificados. E quando que acontece a santidade? A santidade está no ato de Deus nos separar para nós cumprirmos a vocação para o qual nós fomos chamados. Então, há uma diferença aí entre essas palavras. E você pode notar isso na própria palavra de Deus. Quero trazer aqui para os irmãos um versículo que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, vírgula, aos santificados em Cristo Jesus, vírgula, chamados santos. Na versão atualizada diz: chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Eu queria chamar a tua atenção que ele fala primeiro aos santificados em Cristo Jesus, daí há uma vírgula e diz chamados para ser santos. Ora, se eles já foram santificados, automaticamente eles não são santos? Então aqui você consegue perceber nesta frase de Paulo que ele separa as duas coisas. Vocês foram santificados quando o Cordeiro de Deus foi oferecido como uma oferta no Calvário. Ali, através do seu sangue, vocês são santificados, unicamente, exclusivamente pela graça. Agora, já o chamado para ser santo se refere ao cumprimento da nossa vocação. É isso que Paulo está falando ali. Então há uma diferença entre santidade e santificação e é bom você pesquisar isto mais a fundo para não cometer algum erro aí na forma de se expressar. O texto lá de Hebreus 12, 14, ele diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. E você pode ver que às vezes até alguns pregadores trocam a palavra santificação por santidade porque pensam que as palavras são sinônimas e não são. Para concluir, quando o Espírito Santo ele tem o domínio completo do nosso ser, nós temos condições de controlar nossos desejos e anseios e os submetermos à vontade do Senhor. Domínio próprio não é algo que nós conseguimos pelo nosso próprio esforço, mas quando o Espírito Santo, que faz morada em nós, ele tem o domínio completo do nosso ser, aí sim nós vamos conseguir demonstrar esta virtude como fruto do Espírito. Se esta aula foi útil para você, não deixe de dar o seu joinha, não deixe de deixar o seu comentário, que nos incentiva muito. E se você deixar aí o seu nome, o seu ministério, a sua cidade, no próximo vídeo eu estarei citando aí, mandando um abraço para você. E é muito bom nós termos este vínculo com os amados. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua aula, o seu ministério. Que a graça de Deus ela superabunde em vossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.